Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o seu santo nome. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Como está bonito nosso templo nessa noite, com a presença dos irmãos, dos amigos, e a você que celebra Deus conosco nessa casa de oração nessa noite. Nós reiteramos as nossas boas-vindas. Você se sinta bem em nosso meio. Cumprimentamos também os irmãos que estão acompanhando pela transmissão. Deus abençoe. Que o Espírito Santo que está agindo aqui esteja agindo também em você, onde quer que você esteja nesse momento. Glória a Deus. Os irmãos viram aí algumas imagens, do nosso encontro de casais ontem. Realmente foi uma bênção. E tínhamos um bom número, mas sentimos a falta de muitos irmãos ainda. E eu sei que alguns impedimentos atrapalharam alguns de estar aqui, mas o próximo vamos avisar com bastante antecedência, vai dar certo, e você vai vir aqui passar mais uma noite agradável com os casais. Glória a Deus. Queridos, essa semana nós temos semana de oração. Segunda, quinta, todos os dias, o templo aberto. Estaremos orando, intercedendo, clamando, e toda a igreja é desafiada. Aqueles que podem, venham, participe, esteja junto. Nós não teremos na sexta-feira o nosso culto normal, culto da restauração. Por quê? Nós estamos com uma programação grande no sábado, e sexta-feira nós precisamos estar aqui reunidos para tratar dos últimos detalhes e preparar o tempo para essa programação do sábado. No próximo sábado, fechando também esse mês da família, nós estaremos presenteando a comunidade aqui com uma grande ação social. Nós tínhamos feito lá em Itapera e lá já saímos com esse desejo de também fazer aqui. Então nós estaremos reunindo no sábado uma gama de profissionais de várias áreas que vai estar dando um tempo aqui, para atender gratuitamente a comunidade. E eu quero que os irmãos observem bem as áreas, porque você vai ser um que vai reproduzir essa informação, e se em alguma área dessa o irmão precisar ser atendido, pode vir e está garantido, viu? Então nós teremos clínicos gerais, médicos nessa área de clínico geral, pediatra, então os pais ou uma criança que precisar, pediatra. Nós teremos dentista, teremos aqui psicólogos, nutricionistas, teremos aqui uma ótica que vai estar atendendo nessa área, massoterapeuta, assistente social, nutricionista, advogados, cabeleireiro, barbeiro, limpeza de pele, design de sobrancelha e por aí vai. Então dá para sair daqui, irmão, dá para dar uma recalchutada, Nós estaremos fazendo atendimento de 8 até meio-dia. E baseado em senhas, porque não podemos colocar uma quantidade infinita, mas nesse horário que der nós vamos atender. Então, se você tem interesse, chegue cedo. Os irmãos que estão envolvidos, sexta-feira nós teremos uma reunião aqui para os últimos detalhes, mas também para organizar o templo, porque serão aqui nos espaços, embaixo, em cima, e nós vamos então preparar esse atendimento para a comunidade. Sexta-feira nós vamos fazer uma divulgação aqui no bairro, Nos ajude. Se você tiver uma tenda, souber quem tem uma tenda para nos emprestar por 24 horas, independente de que seja tamanho, nos ajude, Queremos colocar aqui fora, uma, duas, não importa, aqui na lateral, certo? Se você tiver um contato, ou, em último caso, um aluguel a preço módico, nós estamos aceitando sugestão. Nos procure. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, esse tem sido um
muitas bênçãos, muitas lutas em meio a famílias. Nós estamos enfatizando o curar de Deus no meio das famílias. E hoje, quando eu estava ali olhando Rafael, Natiele aqui, e o texto que ela traz de Noé, e ela falou da trajetória de Noé, o quanto foi uma bênção aquela família antes do dilúvio. Eu digo: eita Deus, se a gente estivesse sentado para falar, para combinar, não daria tão certo, né? Eu vou falar de Noé, mas eu vou falar de Noé depois do dilúvio. Gênesis capítulo 9, versículos 20 a 27. Gênesis 9, de 20 a 27. Você pode acompanhar pela sua Bíblia ou pela projeção essa leitura. Logo após nós vamos orar. Pedir para que Deus fale conosco durante essa palavra. Aleluia. Diz assim, versículo 20: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Cainã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram uma capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costa para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito. Disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. E disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite nele ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Vamos orar e pedir para que o Espírito Santo agora calme o nosso coração, mantenha a nossa mente, a nossa atenção atenta para o que Deus vai nos falar. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, ó Senhor, como está o teu povo aqui nesse momento, a tua família. E nós estamos aqui porque este lugar nos traz alegria, nos traz paz, mas acima de tudo a tua presença nós sentimos de maneira tão real, tão intensa. E nesse momento, Senhor, nós aguardamos com alegria aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. A tua palavra santa e poderosa é que vai ser derramada sobre nós. E que o teu Espírito Santo vá agindo neste local, em cada vida. E que cada um, ó Deus, vá meditando, recebendo a palavra e respondendo aos desafios que o Senhor vai deixar para nós nessa noite. Nós entregamos o nosso coração na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pois é, nós vimos o quanto a família de Noé foi abençoada, o quanto no meio de uma geração corrompida, numa geração que não tinha temor a Deus, o quanto aquela família foi usada para proclamar a palavra de Deus, o quanto ela foi usada como exemplo de perseverança na obediência a Deus. Noé e a sua família foram justos no meio de uma geração corrupta. E Noé conseguiu salvar a si e a sua família da maior tragédia que já se abateu neste mundo, que foi o grande dilúvio. E agora, depois do dilúvio, Noé vive em paz com a sua família.
O texto diz que ele era agricultor e plantou uma vinha. E olha uma curiosidade. Segundo o texto diz que foi o primeiro a fazer isso, plantar uma vinha. O primeiro a fazer vinho. Mas um dia, Noé se excedeu. E começou a exagerar no vinho. Irmão? E para quem diz que no tempo antigo o vinho não tinha álcool. E ele ficou bêbado do quê, irmão? Como é que não tinha álcool? Ele exagerou. Tomou um porre. Tirou a roupa. Ficou pelado. Você tem noção de o quanto Noé foi tão longe? Porque a nudez naquele contexto era algo muito vergonhoso. E o texto diz então, irmão, que ele agora está lá na tenda desse jeito. Irmão, se você pudesse pegar aquele joguinho assim de tudo que você faz certinho na vida. Olha só, Noé vinha fazendo tudo certinho, cravando, né? Uma vida exemplar, uma família abençoada, um bom testemunho, um pregador da palavra de Deus, perseverante, né? Perseverante, um homem abençoado, um homem reto. Vamos na reta final, quando ele ia fazer um gol de placa para fechar, ele fez um gol com honra. E a Bíblia não esconde nada, né? A Bíblia mostra agora um grave erro cometido por Noé. Noé comete um pecado. Sabe, irmãos, o pecado de Noé nos lembra que até o homem que é o mais correto, ele está sujeito a errar, ele está sujeito a pecar. Mas mostra também que o dilúvio não exterminou o pecado. Porque os irmãos sabem a história do dilúvio, que veio por causa do pecado da humanidade, da rebelião. E o pecado não foi extinto. O vírus da desobediência está presente. Noé carregou. Ele foi o hospedeiro, né? E agora vai levar as próximas gerações. Porque no contexto ele peca. O filho, ao lidar com a situação, comete um pecado. E parece que pela raiva dele, o neto também, nós vamos observar no texto. Quando Noé foi entrar na arca antes, ele entra, a família, os animais, tudo. A Bíblia diz que Deus fechou a porta por fora, lembra? Deus fechou a porta por fora para preservar aquela família daquele mundo terrível que estava sendo destruído. Mas, irmão, parece que Deus entregou para Noé uma chave de dentro do coração, porque ele tinha que também fechar dentro o coração dele para o mal. E agora, depois daquele livramento, Noé está abrindo a porta para o mal. A palavra que quero compartilhar convosco nessa noite, da parte de Deus, tem por tema: feche a porta do mal na sua família. Feche a porta para o mal na sua família. Esse episódio que nós vamos meditar da vida de Noé nos deixa algumas lições muito importantes sobre família e sobre os perigos do mal querendo entrar na nossa casa, na nossa família, e nós sabemos o que isso causa.
E uma primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos nesse texto é que períodos de paz não é para se baixar a guarda, mas para se reforçar as defesas. Período de paz não é para se baixar a guarda, mas para se reforçar as defesas. Veja, Noé lutou bravamente para impedir que o mal que estava apodrecendo aquela geração antediluviana contaminasse a sua família. Noé se manteve fiel diante das adversidades. Noé se manteve de guarda quando o mal rondava a sua casa. E agora que parece que aquela ameaça cessou depois do dilúvio, Noé deu uma relaxada. Enquanto a luta era ferrenha, ele buscava Deus continuamente, mas agora em tempo de paz ele começa a confiar em si próprio. Os marinheiros dizem que às vezes as calmarias são mais perigosas do que as tempestades. E nós tendemos a ter um medo muito grande da tempestade. Mas às vezes o maior perigo não está na tempestade, está nos momentos de calmaria, irmão, porque no momento de tempestade todo mundo fica alerta. Mas quando chega a calmaria, a gente tende a ficar mais relaxado. No momento de tempestade, nós tendemos como família a nos unir para lutar contra aquilo que nos ameaça. Mas na calmaria nós nos dispersamos e começamos a cada um buscar os próprios interesses. Vamos falar de uma coisa que nós percebemos bem. Você já viu um crente quando está no meio da tempestade e um crente quando é que está em período de calmaria? Olha a atitude do crente. Quando ele está na tempestade e o barco lá está balançando, a família dele, e luta, a atitude é uma. Quando está na calmaria, irmão, tem gente que só ora fervorosamente quando tem tempestade. Quando o barco calma. Tem gente, irmão, que só vigia quando a tempestade chega. E a luta está ali, e está atento. Quando chega a calmaria na família, esquece de vigiar. Tem uns que só jejuam. O jejum é só na tempestade. Em calmaria não tem jejum. Tem uns que só fazem propósito em tempo de tempestade. Quando está na calmaria não tem nenhum propósito. Pois é. E isso nos serve de alerta, irmãos. Nós precisamos vigiar continuamente, porque o mal sempre está rondando a nossa casa, rondando a nossa família. Mas principalmente no tempo de calmaria, quando nós estamos dispersos, desatentos, baixamos a guarda, deixamos de vigiar. Aquele eram tempos bons, tempos de prosperidade, tempos de paz. E foi nesse tempo que Noé baixou a guarda e o mal entrou. Mas uma segunda coisa que nós aprendemos sobre essa questão da ameaça do mal sobre as famílias é que o mal, irmãos, ele não arromba a porta. O mal precisa de uma porta aberta. O mal não arromba a porta, ele precisa de uma porta aberta, de uma brechinha. Tem crente que desenvolveu o entendimento errado. Ele acha que o mal é um invasor
Não, o mal é oportunista. É oportunista. Alguns enxergam o diabo como um dragão furioso que vem, né? Eu diria para os irmãos que a melhor imagem que eu tenho do diabo é de um rato na brechinha, que age silenciosamente. E quando a gente dá fé, causou um estrago enorme, enorme. Né? O mal já havia muito tempo rondando a casa de Noé. E não empurrou, meteu o pé na porta não, ele procurou uma brecha. E sabe, na casa de Noé, a primeira brecha que ele viu, a bebida. Noé se excedeu, se descontrolou, perdeu o bom senso. E através daquela porta ali, ele entra. Mas agora ele entra também, irmãos, num filho. Noé já tinha, o filho mais novo de Noé, Noé tinha 3 filhos. Sem, Jafé e Cã. Cã era o caçula. E o caçula já tinha filho. Já tinha sua família. E o mal está entrando na família daquele rapaz. Também por causa do desrespeito. Nós precisamos ficar muito atentos. Porque basta uma pequena brecha, uma pequena frecha, um pequeno descuido. Eu vou dizer para os irmãos, uma das brechas que mais tem se dado para que o mal entre em famílias é a falta de respeito. A falta de respeito é uma porta aberta para o mal entrar e causar destruição. Quando o filho mais novo, Cã, entrou na tenda e encontrou o pai naquela situação, bêbado, sem consciência, nu ali estendido, sabe o que ele faz? Ele começa a rir do pai. Ao invés de proteger o pai daquela situação vexatória, ele ridicularizou. E mais, o texto diz que ele foi atrás dos outros para chamar, para fazer a mesma coisa. Um ato de completo desrespeito ao pai. Ele sabia o quanto era vergonhoso aquilo naquela cultura. O filho descobrir a nudez do seu pai. Quando os outros irmãos chegaram, olharam o pai naquela situação, eles não fizeram a mesma coisa. O texto diz que eles correram, pegaram uma capa e evitaram olhar para o pai. Eles entram na tenda de costa e vão e cobrem o pai. Queridos, em muitos lares o mal está reinando porque abriram a porta através do desrespeito. Relações conjugais sem o menor respeito. Relação de filho para pai, de pai para filho, onde não há respeito. Miqueias capítulo 7, versículo 6, já constatava isso naquela geração. Miqueias 7, 6. Olha algo que foi escrito há pelo menos 500 anos antes de Cristo. E parece que nós estamos observando a situação de alguns lares ainda hoje. Pois o filho despreza o pai. A filha se rebela contra a mãe. A nora contra a sogra.
Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Que coisa triste. Que coisa triste, irmãos. Olha só. O desprezo ao pai é um ato de desrespeito profundo. E tem horas que nós ficamos tentando encontrar justificativa. A Bíblia não abre nenhuma exceção. A Bíblia não apresenta, e nós nos pautamos por ela, nenhuma situação que justifique um filho desprezar o pai. Não, o pai foi ruim. Não tem nada na Bíblia que ampare esse tipo de atitude. A filha que se rebela contra a mãe. Nada na Bíblia dá amparo para isso aqui. Porque Deus constituiu pai e mãe como liderança, como governo da família. E se há algo que Deus abomina é a rebelião. Mas vai falando, irmãos. A nora contra a sogra. E na nossa cultura isso virou gracejo. E tem hora que nós esquecemos da Bíblia e nós embarcamos, irmão, surfamos na onda da cultura. É minha sogra, aquela megera, minha nora, aquela víbora. Você pode falar o que quiser, isso não tem amparo na palavra. Esses laços não foi você que construiu. Ele veio desde quando Deus criou família. Algumas coisas, irmãos, nós brincamos e não percebemos as consequências graves. Tem hora que o mal está se andando na casa, a pessoa nem percebe por onde entrou. Irmãos, existe uma expressão, preste atenção, existe uma expressão perniciosa, uma expressão, e que é muito comum nós dizermos, né? Nós aprendemos no contexto social, trazemos para a nossa vida, só que não combina com família, segundo a Bíblia. Aí nós dizemos, se quer o meu respeito, que se dê respeito. Não está aqui. Isso não tem nada de Bíblia. Se tu quer o meu respeito, que se dê respeito. Dentro da família, respeito não é uma questão de merecimento, é uma questão de dever. Você tem que respeitar seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, o seu irmão, a sua irmã, o seu filho, não porque eles merecem, mas porque é o seu dever. E a Bíblia trata de maneira séria algumas coisas que na nossa sociedade foram banalizadas. Êxodo 20:12. Honra teu pai e a tua mãe, aí ele diz, a fim de que tenhas vida longa na terra, e o Senhor teu Deus te dá. Não está dizendo, honra teu pai e a tua mãe, se ele for correto, se ele for bonzinho. Só está dizendo, honre. Mas ele deixa uma advertência que ninguém percebe. Para que tenha vida longa na terra. Portanto, eu deduzo que quem não honra pai e mãe, dá para entender, não dá? O mal vem e encurta. E tem hora que você não sabe nem por que aconteceu. Colossenses 3:21 diz: pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Pai não tem que se trocar com filho.
pai é pai, filho é filho. E tem hora que, como dizem lá na minha terra, parece dois parceiros. Não é, irmão. Não irrite. Não provoque a ira, sabe por quê? Porque depois o menino desanima, se desestimula. E aí você não sabe porque você foi lá e abriu a porta. 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios. Sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-na com honra. E a Bíblia não coloca nenhum se. Não coloca nenhum. Trate com honra. Como parte mais frágil e corrideira. E nós falamos ontem que esse parte mais frágil aqui não é de menos força, de menos importância, mas mais sensível. Mas olha como ele termina. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Trata a esposa de qualquer jeito, é grosseiro, às vezes é um cavalo, aí vai orar. E o céu fica fechadinho, fechadinho, e não sabe por quê. Está aqui na palavra. Abriu a porta, irmão, para o mal. 1 Pedro 3,1. Do mesmo modo, mulheres, cada um de vocês esteja sujeito ao seu marido, para que o mesmo, se ele rejeite a palavra, seja ganho pela conduta da esposa. Aí é briguenta, arruma confusão em casa, tudo. Não, meu marido. Aqui. Sabe, irmão? A falta de respeito é uma porta aberta para tanta coisa ruim na família. Mas vou mostrar mais uma coisa aqui. As palavras de maldição ditas na família também abrem portas para o mal. Palavras de maldição. Quando Noé soube o que havia acontecido no dia seguinte, que ele passou a carraspana, está de ressaca, alguém chega lá e diz o que aconteceu. Ele diz que ele ficou profundamente aborrecido com o filho. Profundamente. E no meio daquele aborrecimento, daquela indignação com o comportamento do filho, no versículo 25, olha o que ele diz: maldito. Maldito, irmão. Misericórdia. A pessoa abre a boca para dizer, e não importa a situação, dentro do lar. Maldito seja Canaã. Será escravo mais rebaixado dos seus irmãos. E seus irmãos observaram um detalhezinho aqui. Como era o nome do filho que fez os gracejos, que lhe fez vergonha? Cã. Quem é Canaã? O neto. O filho de Cã. A maldição já está atingindo o neto, que deve ter feito parte, que talvez na hora esteja lá. A sua descendência será escravo dos seus irmãos. Noé está proferindo uma maldição de filho a neto. E por causa dessa maldição, os descendentes de Cã
Gerações depois está se tornando escravo, inclusive alguns dos judeus. Eu vou lhe dar uma sugestão. Você não é obrigado a seguir. Você não é obrigado a seguir. Se você pudesse pegar, fazer uma placa, não precisa comprar feito não, com a tua próprio punho, uma placazinha lá e colocasse assim na entrada da tua casa, fixa lá na entrada da tua casa e colocava assim: ao entrar nessa casa, lave a sua boca e evite palavras de maldição. Evite palavras de maldição. Porque, irmãos, no lar isso não pode ter o menor espaço. E às vezes nós não encaramos isso com seriedade. A importância, o peso das palavras proferidas no ambiente familiar, para o bem ou para o mal. E às vezes nós usamos como desculpa ou como motivação a chateação, a raiva, a ira, porque me causaram isso, e nós abrimos a boca e começamos a falar insanidades, loucuras. Talvez você não veja o resultado daquilo instantaneamente, porque Noé não viu o que aconteceu na descendência de um dos seus filhos. E você tem que ser bênção na vida da tua família, não é só enquanto você está vivo. Eu hoje tenho filhos, tenho netos, e daqui a algum tempo, eu não sei quando, eu não estarei mais nesse planeta. Mas eu quero que a minha família continue sendo bênção geração após geração. Os bisnetos que nunca vi, não sei se verei. Os tataranetos que provavelmente não verei. Mas eu creio que ele será uma bênção no tempo em que viverem. Não quero que nenhuma maldição, nenhuma loucura falada por mim os alcance. Por isso nós precisamos ter muito cuidado. Noé pronunciou uma palavra e aquilo causou uma marca na vida do seu filho. Mas é curioso, no mesmo dia ele abençoou os outros dois, Sem e Jafé, e a descendência deles foi abençoada. Por isso nós precisamos vigiar os nossos lábios, principalmente no momento de fúria, no momento de raiva. Irmãos, lá é fonte, não é depósito. Não é depósito de lixo. E há momento que a gente escuta coisa dentro de casa, a gente fica calado. E se há um momento de fúria santa, é nesse momento de se levantar e dizer: aqui não é depósito de lixo. Você aprendeu isso lá fora. Isso lá fora, aqui dentro não. Aqui dentro não. Xingamento é lixo. Não deposite no seu lar. Quando você xinga alguém da tua família, não importa quem nem porquê,
Você está pegando imundície e colocando dentro da tua família. E você não sabe quem vai ser contaminado, quantos e por quanto tempo. Mas quanta tolice nós temos visto ser dito, ser proferido. Ofensa é lixo. Não deposite dentro da tua casa. Irmãos, o mesmo trabalho que nós fazemos diariamente, varrendo a sujeira dentro da nossa casa, nós temos que fazer diariamente varrendo as impurezas espirituais dentro da nossa casa. Eu não quero isso aqui. Eu não quero isso aqui. Isso não é para ser dito, isso não é para ser falado, isso não é brincadeira. E os pais têm um trabalho muito importante na educação dos filhos. Eles ficam olhando essas coisinhas na internet, ficam olhando, e aí os bonequinhos lá diz uma coisa, diz outra, e daqui a pouco o menino vai e repete com uma facilidade, e você não tem nem noção de onde ele aprendeu aquilo ali. Ele começa, epa, aqui não. Nós somos tementes a Deus. A nossa família procura viver de acordo com a vontade de Deus. Mas lamentavelmente, às vezes, quem deve ensinar é o primeiro a dar um mau exemplo. Em alguns lugares, quando há chateação, revolta, sai de baixo. Eu acho que pegam tudo que tem de ruim lá fora e jogam, entulha, fica parecendo um lixão, de tanta insensatez, de tantas palavras de maldição. Mateus 12:36, olha o que Jesus diz. Mateus 12:36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. De toda palavra inútil que tiverem falado. Haverá um dia de acerto de conta. E desse dia ninguém vai fugir. Por isso nós temos que ter cuidado, irmão. A porta da arca que protegia a família de Noé do dilúvio, Deus trancou fora. Mas a porta do pecado tem que ser trancada em cada coração, vigiado por cada um de nós. Noé abriu a porta para o mal através da embriaguez. O filho abriu a porta para o mal através do desrespeito. E cada um de nós precisamos todos os dias estar tendo muito cuidado, porque nós queremos uma família bem, uma família saudável, uma família estruturada, uma família abençoada. Nós entendemos que essa história foi colocada na Bíblia, porque Deus poderia ter terminado a narrativa de Noé até o dilúvio. Mas mostrou também que um momento onde nós baixamos a guarda, coisas ruins podem acontecer. Sabe, queridos, nós precisamos dia a dia estar fazendo essa limpeza no nosso lar. E fazemos isso usando os instrumentos de limpeza que o Senhor deixou. E entre eles está o perdão. Porque quando nós retemos o perdão, quando nós não pedimos perdão, quando nós não liberamos o perdão, nós deixamos sujeira acumular no nosso coração. E vai contaminar a nossa família. E vai contaminar o nosso ambiente familiar. E em algum momento isso vai vir à tona. Talvez você não consiga associar uma coisa a outra. Mas biblicamente aquilo, irmãos, que nós fazemos, nós vamos colher. Então nós temos que perdoar todo dia.
Nós temos que fazer essa limpeza diária. Aleluia. Eu quero terminar esse momento convidando você a ficar em pé. E nós vamos fazer uma oração bíblica. Está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 29. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 29. Nós vamos fazer essa oração em prol da nossa família. Gostaria que fosse projetada 2 Samuel 7, 29. E nós vamos compassadamente. Não se preocupe, tudo que tem aí é bênção para o teu lar, para a tua casa. Mas nós vamos juntos recitar esse versículo. Vamos lá. Agora, pela tua bondade, abençoa a dinastia do teu servo, que é a família, a fim de que ela continue para sempre na tua presença. Pois tu, ó Senhor, o prometeste, e pela tua bênção a dinastia do teu servo será bendita para sempre. Amém. E Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua descendência. Deus abençoe a tua casa. Possa estar sarando as enfermidades emocionais, as enfermidades espirituais. Que o ambiente do teu lar seja um ambiente de paz, onde o Senhor reine eternamente. Aleluia. Vamos orar. Curva a tua cabeça. Bondoso Deus e Pai, diante da tua palavra, Senhor, nós só temos uma atitude a fazer: é reconhecer que o Senhor falou conosco, que o Senhor nessa noite nos alertou, nos chamou a atenção, nos advertiu, nos fez refletir, e que essa reflexão nos leve, Senhor, a ajustes, a mudanças, a correções, porque o nosso desejo é que o nosso lar seja um lar de bênção, de paz, onde o teu poder reine e vá nos aperfeiçoando. E se há algo, ó Deus, que precisa ser mudado, que o teu Santo Espírito atue na consciência, na mente, no coração, levando a cada um aqui a fazer um propósito de estar fechando as portas para que o mal não entre, de estar, ó Deus, se colocando como intercessor, clamando pela bênção, pela paz, pela harmonia no ambiente familiar. É o que nós oramos com fé em nome de Jesus. Amém. E o que nós faremos agora é o que fazemos sempre. Se há porventura alguém no nosso meio nesta noite, e tocado pelo Espírito Santo, sentiu o desejo de se converter a Jesus, de aceitar a Cristo como Salvador, ou se reconciliar com o Senhor, nós queremos conhecer você e orar por você. Há porventura alguém em nosso meio para fazer uma decisão para Jesus, para abrir o coração, para aceitá-lo como Salvador e Senhor de sua vida? Alguém para se reconciliar com Cristo? Nós vamos orar, nós vamos cantar. Durante o cântico, se assim você decidir, você pode vir. Opa, está vindo alguém aqui, glória a Deus, aleluia. Me ajuda aqui, minha filha. O nome? Tailane. Eu sei, porque eu estou espantado. Minha filha é Tailane. Eu ainda não tinha visto uma Tailane. Glória a Deus. Olha, está vindo aqui nessa noite se reconciliar com o Senhor. Amém? A Bíblia diz que é uma festa no céu quando isso acontece. Não veio por pressão, não veio por cobrança, veio porque o Espírito Santo tocou no coração. Amém?
Glória a Deus, aleluia. Vamos abençoar a sua vida. Nosso Deus, nós clamamos pela vida da Tailândia. E nessa noite o Senhor a trouxe a esse local. E aqui ela teve um encontro com a tua palavra. O teu espírito foi ministrado, ministrou o seu coração. E ela reconhece que precisa voltar, precisa se reconciliar, precisa restaurar a comunhão com o Senhor. Que ela seja abraçada por ti, mas também por nós como igreja. Que a paz possa, Deus, retornar ao seu coração. E que ela possa ver dia a dia o fruto dessa mudança em sua vida. Alcançar familiares, amigos. Que a tua palavra possa estar dia a dia moldando a sua vida e o seu caminhar. Como igreja nós a acolhemos e abençoamos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir o Senhor? Vamos louvar.